com uma sociedade mais moderna, no mínimo que a gente possa situar isso a partir do início da segunda metade do século XX, com o progresso da eletrônica, das telecomunicações, que permitiu um intercâmbio muito maior entre os países, as culturas, e que possibilitou justamente o surgimento desse conceito de multiculturalidade. Porque anteriormente nós não vivíamos numa aldeia global como nós vivemos hoje em dia. É claro que existe aí um outro estágio desse processo todo, que está situado agora na virada do século XX para o século XXI, com outro salto que houve na parte de telecomunicações, que hoje em dia faz com que nós tenhamos acesso a qualquer informação de qualquer lugar do mundo, praticamente em tempo real. Então esse intercâmbio se tornou muito mais intenso, muito mais veloz e também muito mais perigoso, no sentido de que a gente tem muita informação e também tem muita desinformação circulando por aí. E o filtro para separar cada uma dessas coisas vai ser o filtro de cada um de nós. Então, por um lado, a questão do multiculturalismo é interessante porque é uma decorrência inevitável dessa possibilidade de intercâmbio que a gente tem hoje em dia, possibilitada justamente pelo progresso das comunicações de uma forma geral e das telecomunicações de uma forma mais específica de 10 anos para cá. Agora, o risco que existe na questão do multiculturalismo é justamente a mistura que advém disso tudo. Porque, segundo algumas linhas de pensamento mais ortodoxas, no bom sentido da palavra ortodoxa, essa mistura traz o risco da diluição de cada uma dessas culturas. Na medida em que esse intercâmbio se faz de uma forma desordenada, ele corre o risco também de esmagar determinadas culturas que sejam mais frágeis do ponto de vista de sua estrutura. Então, tanto o conceito do multiculturalismo quanto o conceito do pop trazem, na minha maneira de ver, esse risco da diluição, das coisas começarem a serem diluídas justamente por uma mistura muito grande. E algumas linhas de pensamento mais ortodoxas, como eu vim dizendo, temem esse tipo de mistura, porque acham que esse tipo de mistura pode representar um processo de diluição que pode levar a um processo de decadência mesmo das culturas como manifestações localizadas e específicas, seja de países no sentido geopolítico ou mesmo de determinadas regiões do mundo, que aí a gente está falando agora em termos mundiais, em termos globais. Então o que eu queria trazer para cá era essa noção de que a multiculturalidade é uma coisa extremamente interessante, porque nos enriquece profundamente na medida em que a gente pode ter acesso a informações e a culturas às quais a gente normalmente não teria acesso, e numa outra ponta, o cuidado justamente com a manutenção desses núcleos culturais para que eles não sejam atropelados pelo processo civilizatório, né? A gente pode inclusive aí fazer uma regressão a outras maneiras muito mais violentas que houve no passado, na época mesmo dos impérios coloniais, onde culturas como as nossas aqui sul-americanas, de todos os pontos do continente sul-americano, foram literalmente massacradas pelos ditos colonizadores, seja no sentido da conquista dos territórios, ou mesmo da imposição de crenças e religiões que não tinham nada a ver com a natureza dos habitantes originais desse continente. Ali a gente tem um exemplo mais contundente, mais violento, mesmo no sentido literal da palavra, do massacre que essas culturas sofreram na época da invasão espanhola, da invasão portuguesa e assim por diante. E outros impérios que atuaram em outras partes do mundo, que não a América do Sul, também promoveram esse tipo de esmagamento, vamos dizer assim. Então a questão fundamental aí é essa. Por um lado, é uma maravilha a gente ter essa possibilidade desse intercâmbio, da gente trocar em experiências e informações com pessoas de todas as origens, de todas as visões de mundo, e ao mesmo tempo da gente ter a consciência de que a gente precisa de alguma maneira estar atento para que esse intercâmbio não represente uma diluição
uma decadência e até uma extinção de determinados focos culturais que estão espalhados pelo mundo. O pop também é um conceito que vem do máximo dos anos 50 para cá, essa noção do pop, né? O pop é explicitamente um conceito que está ligado com a diluição de certas manifestações para que elas sejam mais acessíveis e mais digeríveis por um grande público, né? Está ligado com o conceito de cultura de massa, de imagem, muito característico também de toda uma vivência que se origina na verdade, e o pop aí não é... Na outra ponta aqui direita, Ricardo prefere ficar um pouco mais adiante. Alberto Marcicano, outro irmão querido, mais do que apresentado, super instrumentista, uma cabeça privilegiada. Existe uma metáfora muito bonita, falando em cultura pop, falando em filmes. Quem teve a oportunidade de ver o Apocalipto do Mel Gibson, em que ele fala do último dia do Império Maia, tem uma parte que um índio, ele quer fazer uma metáfora da criação do homem, então ele conta uma história. Então ele diz assim, que a águia veio e deu ao homem uma qualidade, a onça veio e deu velocidade, deu um outro animal e deu uma outra coisa. Aí alguém comenta, nossa, então agora o homem é completo, porque ele tem todas as habilidades de todos os animais. Aí aparece a coruja e diz assim, mas eu vi no homem um vazio. E esse vazio leva o homem a desejar cada vez mais. E quanto mais ele deseja, é mais ou menos assim que ela diz, e quanto mais ele deseja, mais vazio ele se sente. Ou seja, não existe nada em cultura alguma que preencha o vazio existencial que a gente sente. A gente pode preencher por um tempo. A gente fica um tempo achando que encontrou a verdade. Aí de repente a verdade nos escapa. A gente fica 2 anos dizendo, por exemplo, que encontrei no Espiritismo a minha salvação. Depois de 5 anos, não, é a Igreja Universal, ou são os Hare Krishnas, ou é o ateísmo, e depois muda de novo. Muito pouquíssimas pessoas hoje em dia se preservam numa mesma linha. Eu não digo isso que isso seja ruim, só é um problema quando a pessoa pensa que vai encontrar uma verdade absoluta em alguma coisa. Mas ela, em algum momento, vai continuar insatisfeita, ela vai continuar sentindo um vazio. Só que, aí que está, esse vazio, ao invés de ser um inimigo, ele deveria ser considerado o nosso melhor amigo, porque esse vazio é a garantia do não fanatismo. Esse vazio é a garantia que nós temos de que nós não vamos congelar no tempo, nem congelar no modo. É interessante observar que, sendo o oposto do múltiplo, o uno, e assim, eu sei que somente em meios esotéricos a gente usa e abusa do termo uno. Nós temos que voltar à unidade, etc. Eu digo o contrário, eu digo que a gente tem que voltar à multanimidade, não à unidade. Porque unidade significaria que alguma cultura que várias culturas deveriam deixar de existir, várias linhas de pensamento deveriam deixar de existir para que houvesse uma. O que falta no mundo não é unidade, é respeito. Não é uniformidade, a gente não precisa de uniformidade. Eu não consigo me imaginar estudando numa sala que não seja minha, com ateus, jogadores de futebol, crentes, evangélicos, espíritas e wiccas e feiticeiros. É tudo isso misturado que dá a beleza, que dá o tom. Fica imaginando um violão de uma corda só, de uma nota só. Não sai música. Só tem música quando a gente tem uma variedade de instrumentos, inclusive, de cordas e instrumentos. Então, o que a gente precisa não é de unidade, né? A gente precisa de união. Mas assim, a união ela só brota do respeito. A gente não precisa imaginar um mundo. Eu queria um mundo em que todos fossem iguais. Deus me livre. Um mundo em que todo mundo fosse igual deveria ser um absoluto tédio. Um outro problema que eu identifico é que a gente já aborda as coisas, a gente já entra nos pensamentos, na filosofia e na cultura alheia, com pensamentos pré-estabelecidos. A gente se desacostumou a observar a beleza do diferente. A gente só quer o igual. Na verdade, isso brota de um narcisismo coletivo, né? O que não é igual a mim, então é demoníaco, é maléfico. E aí a pessoa projeta a sombra no outro. É o que eu chamo de narcisismo das pequenas diferenças, né? Nós podemos acreditar em Deus, eu e vocês, mas eu cultuo de uma maneira, vocês cultuam de outra. A crença é a mesma, mas o modo de louvar a Deus é diferente. Então eu acho que o meu modo é melhor do que o seu e me autorizo a fazer um massacre em massa, por exemplo, a cometer um atentado, algo que seja, né?
me lembra muito uma parábola budista que fala de um discípulo que procura um monge e fala assim: mestre, eu queria que o Senhor fosse o meu mestre, eu queria que o Senhor fosse o meu orientador espiritual. Aí o mestre fala: tudo bem. Aí ele começa a falar das palestras e cada vez que ele fala, o discípulo interrompe: não, porque inclusive eu já li sobre isso, e segundo fulano de tal é aquilo. No momento o monge interrompe e fala assim: escuta, desculpa, mas a sua xícara de chá está cheia, você tem que esvaziar a sua xícara. A gente estava estudando na semana passada, numa das aulas do nosso curso de filosofia, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, mas quando a professora falou, eu achei que foi perfeito. Ela disse assim, que um erro que a gente comete muito é quando a gente abre um livro, a gente começa a sublinhar no livro as partes que a gente acha importantes. Você sublinha o livro, você marca ele para o resto da vida. Você pega o mesmo livro um ano depois, você abre e você não entende porque você sublinhou aquilo. Porque outras coisas começam a lhe parecer importantes. E se você pega o mesmo texto e espalha para cada uma das pessoas aqui presentes, cada uma vai sublinhar uma coisa. E aí que está a beleza da coisa. Cada um percebe de um jeito. E eu não posso nunca dizer que o jeito que eu percebo é a verdade. Por isso que a filosofia se caracteriza não como um encontrar da verdade, mas como um buscar incessantemente. Quem diz que encontrou está em apuros. A gente está sempre buscando. No caso, sobre a velocidade das informações e a pequenez do nosso mundo, a internet encolheu o mundo ficou pequeno. A gente hoje em dia pode, eu acordo, você veja, por mais que eu tenha demorado para chegar de São Paulo até aqui em Campina Grande, na Paraíba, se fosse na época do meu bisavô, eu teria levado vários dias ou talvez semanas de carroça. O mundo ficou pequeno hoje em dia. As comunicações permitem uma velocidade muito grande. Isso tem um lado legal, mas me chamou a atenção na fala do Waldemar uma coisa interessante, que assim, tem um lado perigoso. O perigo, eu vejo um perigo, particularmente na globalização, que é uma massificação e uma uniformização da cultura, em que os lugares deixam de ser peculiares e passam a ser uniformes. E a gente vê isso em pequenos detalhes que aparentemente são bobos, mas mostram muito. Por exemplo, alguns anos atrás, quem morava em Salvador via que os telefones públicos tinham forma de água de coco, que é uma coisa da cultura local, né? Tinha uma forma de um coco, em Aracaju parece que eram cajus, né? Os telefones públicos tinham essa forma. Concha de berimbau na Bahia. Hoje em dia, eu conto nos dedos os telefones públicos que têm essa forma. Todos eles foram substituídos pelo mesmo orelhão azul, que você encontra em Porto Alegre, que você encontra em qualquer lugar. Quer dizer, a impressão às vezes que eu tenho é que se eu fosse sequestrado e o sequestrador me soltasse numa rua do Brasil, em qualquer rua que ele me soltasse eu não saberia onde eu estou, porque nós estamos perdendo as particularidades, as peculiaridades. Na globalização a gente tem o perigo de uma cultura se colocar como dominante e englobar as outras. Para encerrar minha fala, me chama a atenção no que diz respeito ao contexto da cultura pop, uma outra coisa que foi tratada na minha universidade semana passada, que eu também achei bárbaro quando a professora comentou, que ela diz o seguinte: hoje em dia, quem educa as crianças não são os pais. Claro que os pais educam, mas assim, parece que quem tem educado cada vez mais as crianças, e os adolescentes, principalmente os adolescentes, é o cinema e as revistas em quadrinho. Assim, o adolescente, ele aprende, ele assimila conceitos de certo, de errado, de tolerância, muito mais lendo uma revista em quadrinhos ou num filme, do que com aquilo que o pai e a mãe super ocupados têm para ensinar. Aí é interessante, algumas coisas me chamam a atenção. Eu sou um colecionador de gibis inveterado desde 1985. Eu tenho coleções, toneladas de coleções de revistas em quadrinhos, de tudo que vocês puderem imaginar. E uma coisa me chamou a atenção: quanto mais o tempo passa, menos as coisas ficaram divididas entre o bem e o mal. Antigamente a gente tinha, por exemplo, o Superman lutando contra o mal. Hoje em dia, nas revistas, existe um questionamento, na verdade, moral. O que é o mal? Por exemplo, a gente já teve o Superman questionando nas revistas em quadrinhos se ele deveria realmente morar nos Estados Unidos e ser um super-herói americano, ou se ele deveria ser um super-herói do mundo. Por que ele veste as cores daquela bandeira? Quer dizer, essas crises de consciência nos super-heróis,
que os adolescentes leem serve para muita coisa. Um exemplo que me chama a atenção modernamente e que envolve um dos temas dessa conferência, amanhã parece que vai ter aqui um encontro, vai ter um encontro sobre homoafetividade, homoerotismo. Pela primeira vez, a Marvel, que é responsável pelo Homem-Aranha, pelo Capitão América, criou um grupo de super-heróis em que 2 super-heróis são namorados. Isso é interessante porque assim, você lida, um adolescente lê uma revista em que aquilo é tratado com, eu não vou dizer naturalidade, mas com normalidade, como fazendo parte de um contexto cultural, de uma época, ele não vai desenvolver intolerância. Por exemplo, no último gibi dos Vingadores, um guri leva muita porrada na faculdade porque os colegas suspeitam que ele seja gay. E, quer dizer, isso é uma cena recorrente em quase todos os colégios, universidades eu não diria, no terceiro grau o pessoal é mais esclarecido, no segundo grau é mais perverso, no ginásio principalmente. Sempre tem né? Aquela que todo mundo malha, que xinga, que fala. Eu não tive isso porque na minha época, quando existiu a chamada bichinha da classe, mas ele foi tão esculhambado durante 2 semanas que ele deu um tiro na cabeça. E a gente foi chamado no auditório e a coordenadora do SOI perguntou se a gente sabia o significado da palavra preconceito. E quando a gente ficou estava dando um tiro na testa, porque ele era esculhambado por toda a escola por ser homossexual. Eu acho que ele nem sabia o que era ainda, ele só tinha 13 anos. Hoje em dia eu não tenho um colega dessa época que seja homofóbico. E eu garanto que pelo menos aquele adolescente de 16, 17 anos que for ler o último gibi dos Vingadores, ele não tem em casa um pai e uma mãe que diz assim: escuta, machucar e maltratar o outro porque o outro gosta de uma coisa diferente de você, porque, como Freud dizia, sexualidade não é atributo identitário, é atributo de gosto. Então, assim, você criticar uma pessoa porque ela gosta de transar com o mesmo sexo é a mesma coisa de você criticar alguém porque a pessoa gosta de comer alho, né? Ou porque a pessoa não gosta de comer chocolate. É um atributo de gosto. Aí um adolescente que vai ler isso num gibi, ele aprende numa historinha que é ridículo você se incomodar com a diferença dele. E isso eu estou dando um exemplo, porque existem vários outros. Existem questões como racismo sendo trabalhadas nas revistas em quadrinhos. Existe a questão das religiões diferentes. Por exemplo, vocês querem ver um grupo multicultural? Os X-Men. Os X-Men, quando eles foram publicados no Brasil na década de 80, eles foram o primeiro grupo multicultural de super-heróis do mundo, porque o super-homem veste as cores da bandeira americana, a Mulher Maravilha veste as cores da bandeira americana, o Homem-Aranha também, é tudo vermelho e azul. E de repente você vê uma super-heroína da África, que é a Tempestade, o outro que veio da Rússia, que é o Colossus, o outro que veio da Alemanha, que é o Noturno, e todos eles juntos lutando pelo bem, né? A gente não tinha mais uma uniformização cultural, a gente tem um grupo múltiplo. Eu acho o X-Men bárbaro por causa disso. O que são os mutantes? Né? Eles são perseguidos porque são diferentes. Qual é a mensagem por detrás disso? A mensagem é essa: qual é o sentido? É ridículo você perseguir uma pessoa porque ela é diferente de você. Não existe cabimento algum em a gente fazer isso. Ao mesmo tempo eu fico me perguntando, entre nós, aqui nessa plateia mesmo, aqui no público, entre nós do evento, quem será que está realmente cultivando a arte da tolerância? Porque eu tenho certeza que deve ter um ou outro que pensa assim: ai, tem ateu no evento, que absurdo. Ou então, gay, né? Mas não é um evento cristão e na Bíblia não diz que não pode. Mas assim, a questão é justamente essa: até que ponto, tudo bem, você pode não concordar, mas até que ponto você está preparado para conviver no mesmo planeta que está ficando cada vez mais apertado com o diferente? Se vocês não se adaptarem rápido a essa realidade de que o mundo está ficando pequeno e que a gente vai ter que suportar uns aos outros, e suportar é o primeiro caminho, né? O primeiro passo. Porque eu acho que o segundo passo é você aprender a amar o outro na diferença do outro. Por isso que eu gosto muito de Tété Catalão, quando ela escreveu na Carta Magna aos Ignorantes, na época do Congresso Holístico, muitos anos atrás, acho que foi em 93, ela escreveu no final: ao absoluto, ao absolutismo, ao absoluto, o nosso luto.
Obrigado, gente.